Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, colocasse aí sobre o seu coração. Esse momento que a gente pede para colocar a Bíblia no coração, aí alguns têm que colocar o celular, né? Então coloque o celular. Pai, fala ao nosso coração mediante a Tua palavra. Queremos ser tocados pela palavra do Senhor. Queremos ser edificados com a santa palavra do Senhor. Conceda ao pregador graça, unção, sabedoria vindo do alto. Apesar dele, use ele nessa noite para, ó Deus, trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos falando sobre os 7 sinais de Jesus no Evangelho de João. E hoje nós vamos ter a oportunidade de meditar no 4º sinal. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para você poder ler comigo. Evangelho de João, capítulo 6. Esse é o 4º sinal. E eu queria meditar com você lendo a partir do verso 1. Aqui fala da multiplicação dos pães. Esse sinal ele vai aparecer nos 4 evangelhos. Mateus capítulo 14, esse mesmo relato vai acontecer em Marcos capítulo 6 e em Lucas capítulo 9. Mas nós vamos meditar aqui em João capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estavam próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Verso 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disse: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui está o relato do 4º sinal que Jesus operou no Evangelho de João. É a multiplicação dos pães. É interessante a forma que João começa esse relato. E só João começa dessa forma. O verso 1 começa assim: depois destas coisas. João está chamando a nossa atenção para acontecimentos que aconteceram antes da multiplicação dos pães. E para entendermos o que está acontecendo antes, o que aconteceu, para que João trouxesse ao nosso entendimento e chamasse a nossa atenção para as coisas que aconteceram antes da multiplicação, para você entender melhor, eu preciso que você vá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, deixa marcado em João 6, Marcos capítulo 6, porque Marcos 6 também fala da mesma história, do mesmo sinal, milagre que Jesus operou, a multiplicação dos pães. Mas agora aqui em Marcos dá para termos uma visão melhor do que aconteceu antes da multiplicação. E aqui nós vemos Marcos relatando que antes da multiplicação dos pães, aconteceu a morte de João Batista. Quem era João Batista? Era primo de Jesus.
primo de Jesus, aquele que havia batizado Jesus, aquele que veio primeiro para preparar o caminho para Jesus. Mas algo também estava acontecendo. Se lermos Marcos 6, verso 30, diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Quando João diz, depois dessas coisas, ele está relatando que antes da multiplicação aconteceu a morte de João Batista, e foi o momento que os 12 discípulos foram enviados por Jesus de 2 em 2, e eles ministraram, eles oraram, eles pregaram o evangelho, e voltaram radiantes de tanta manifestação de Deus através da vida deles. E depois dessas coisas, Marcos vai ser mais claro do que João, porque Marcos e Mateus vão nos relatar que depois destas coisas, ou seja, da morte de João Batista, dos 12 irem pregar o evangelho de 2 em 2, depois dos 12 serem enviados, comissionados, eles retornam, e o trabalho tinha sido intenso. E Marcos vai nos dizer que tanto Jesus como os discípulos estavam trabalhando muito. Então eles pensaram, olha, vamos nos retirar para um lugar isolado para que possamos descansar. Eu quero chamar a sua atenção porque essa era uma prática comum de Jesus. Se retirar para estar sozinho, se retirar para descansar, se retirar para orar. Era uma prática sempre que Jesus fazia. Mas o texto nos diz que mesmo ele se retirando da multidão, quando eles chegaram ao monte, eles tiveram uma surpresa. João vai nos dizer que vieram pessoas de todos os lados, e havia uma multidão, e João vai nos dizer que haviam ali mais de 5.000 homens, e ele não estava contando as mulheres e as crianças. Uma multidão que foi atrás de Jesus, uma multidão que estava atrás de Jesus por causa dos seus sinais, dos seus feitos, dos seus milagres, de tudo aquilo que eles viam e ouviam que Jesus estava fazendo. Mas eu quero que você volte aqui para João capítulo 6. Eu quero te mostrar alguns princípios que a multiplicação dos pães nos ensina. O verso 2 diz que seguiam numerosa multidão. Seguiam Jesus porque tinham visto os seus sinais. Eu acredito que a vida de todo cristão, a minha vida e a sua vida, precisa ser marcado por sinais do Senhor. Deus quer manifestar na minha vida e na sua vida. Aqui nós estamos falando e lendo o momento que Jesus estava aqui na terra. E enquanto ele esteve aqui, ele operou sinais, ele operou prodígios, maravilhas, realizou milagres, e aquela multidão seguiam por quê? Porque viam acontecendo sinais através das mãos de Jesus. Sinais sempre atraíram pessoas. Quando Deus realiza algo na minha vida e na sua vida, porque é desejo do Senhor que a partir da minha vida e da sua, pessoas possam começar a seguir Jesus, vendo os sinais deles na minha vida e na sua vida. Quando Deus opera algo na sua vida, um sinal, um milagre, não é simplesmente para te abençoar, mas é para que as pessoas à sua volta possam olhar para a sua vida e, sabendo que você serve a Ele, possam reconhecer que a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Que esse Deus que você serve, esse Deus que você tem pregado, esse Deus que você tem testemunhado, está realizando sinais na sua vida. Meus irmãos, muitas pessoas da sua casa vão crer em Deus por causa dos sinais que Deus vai fazer na sua vida. O que Deus faz na sua vida não é só para te abençoar, mas é para levar outros a crerem no evangelho que você decidiu viver, decidiu seguir, decidiu proclamar. A minha vida e a sua vida precisa ser marcada por sinais. Você está do lado dessa pessoa, declare para ele assim: meu irmão, a sua vida precisa ser marcada por sinais de Jesus. A pastora Eliana, ela sempre diz, a vida do cristão precisa ser marcada por testemunhos. Eu creio que nós sempre precisamos ter um testemunho novo, fresquinho para contar. Algo novo que Deus fez. Não é ficar lembrando daquilo que Deus fez há 20 anos atrás, mas é parar, lembrar e poder dizer, olha, Deus continua operando hoje na minha vida. A sua vida precisa ser marcada por sinais. Deus deseja realizar isso na sua vida. E aqui está nos dizendo que uma multidão seguia Jesus por causa dos sinais que eles viram.
Agora o verso 3 diz que ele subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Todas as vezes que você vê Jesus assentando com os discípulos, o propósito desse assentar era um propósito de ensinar. Nós vemos isso no Sermão do Monte. Quando Jesus senta, chama para perto os discípulos, na verdade essa é uma forma dos rabinos ensinarem, assentado com os discípulos. O que nós mais precisamos, o que você mais precisa na sua vida, é receber ensino da palavra de Deus. O que vai mudar a sua vida? Não são as manifestações que experimentamos durante os cultos. O que muda a nossa vida, o que organiza a nossa vida, o que traz algo de Deus para a nossa vida, é o ensino das Escrituras. Você precisa começar a ter prazer no ensino da Escritura. Porque todas as vezes que Jesus se assentava com os discípulos, era para ensinar. Nós nos assentamos para fazer tantas coisas, para conversar, para comer, mas precisamos ter em nosso coração esse desejo de aprender mais das Escrituras. Você precisa desejar isso. O que vai mudar a sua vida é o ensino do que está aqui neste livro, da Escritura, da Bíblia. É o ensino das Escrituras que muda a vida de um povo, que muda a vida de uma família, muda a vida de um casal. É aprender esses princípios e praticá-los, colocá-los em prática diariamente na minha e na sua vida. E Jesus, ele ensina não só aos discípulos. Olha o verso 4. Verso 5, vamos pular para o verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Eu gosto muito da forma que Mateus e Marcos explicam esse versículo. João está dizendo que Jesus vai até Filipe e faz uma pergunta: olha, tem uma multidão, eles estão famintos, como nós vamos dar de comer a eles? Marcos e Mateus vão dizer que Jesus olhou aquela multidão e Jesus teve compaixão daquela multidão. Esse termo compaixão só é usado para Jesus. Fala de Jesus tendo compaixão da multidão, fala de Jesus tendo compaixão de Jerusalém. E nós percebemos que Jesus, ele olhou aquela multidão e Jesus percebeu a necessidade daquela multidão. Agora, a necessidade daquela multidão não estava somente na comida. Jesus olha para aquela multidão, e João vai nos dizer isso, e Jesus vai dizer assim, que era uma multidão que não tinha pastor. Uma multidão que não tinha pastor. Quando Jesus disse que era uma multidão que não tinha pastor, a principal função do pastor era trazer orientação, dar um norte para as ovelhas. Sem o pastoreio, as ovelhas ficariam perdidas. Nós precisamos, meus irmãos, de muitas coisas, mas nós precisamos de um pastor. Nós precisamos de olhar para Jesus e dizer ou entender que Jesus é o que João diz no capítulo 10 do seu Evangelho, que Jesus é o supremo pastor. Jesus, ele é o seu pastor. O Salmo 23 é um salmo que nós conhecemos muito. Na festa country que teve aqui, teve a brincadeira ali da prisão, Marluz foi o xerife ali, e me falaram que o versículo que eles mais falaram, o texto que mais foi repetido foi o Salmo 23. Foi um dos textos que mais repetiram. Todo mundo que era preso na brincadeira, para ser solto, tinha que dizer um versículo. E parece que a Bíblia de todo mundo estava resumido no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. É um dos salmos mais lindos. Mas nós precisamos nos perguntar, Jesus é o nosso pastor? Porque Jesus, quando olhou para aquela multidão, ele viu uma multidão que não tinha pastor. E Jesus começa a fazer essa função na vida dela. Jesus se coloca como pastor daquela multidão, é o que ele deseja, ser na minha vida e ser na sua vida. Agora, uma das grandes funções do pastoreio, do pastor, era trazer direção para a ovelha, era mostrar, direcionar a ovelha no caminho que ela deveria andar. Você tem deixado Jesus guiar os seus passos? Você tem deixado Jesus te conduzir?
Será que todos os lugares que você andou durante essa semana, foi Jesus que te levou a esses lugares? Será que Ele tem sido realmente o seu pastor, o seu provedor, aquele que te leva para pastos verdejantes, aquele que cuida da sua vida, aquele que te protege, aquele que te guarda? Será que Jesus tem sido na minha vida e na sua vida verdadeiramente um pastor? Será que nós podemos dizer como Davi, o Senhor é o meu pastor? Será que você pode olhar para a sua vida e reconhecer, olha, não tem faltado nada, e o motivo de não faltar nada é porque eu tenho um pastor que tem cuidado de mim? Ou será que você tem caminhado até aqui, achando que não está faltando nada, porque você tem conquistado, porque você tem trabalhado? Ou será que você reconhece que tudo de bom que vem na sua vida, vem porque o seu pastor tem cuidado de você até aqui? Você tem um pastor. E não é qualquer pastor, é o supremo pastor. É o pastor dos pastores. Agora, deixa ele ser o seu pastor. Deixa ele cuidar da sua vida. Deixa ele te conduzir. Se você deixar e escolher, deixar Jesus te conduzir, e talvez você pergunte, pastor, como que Jesus pode me conduzir? Então, vou voltar no primeiro princípio que eu te disse. Sabe como que o Senhor nos conduz? Sabe como que Jesus nos conduz? A partir da sua palavra. A partir da sua palavra. Nós somos conduzidos pelo Senhor a partir da palavra de Deus. Agora, algumas coisas aqui em João 6, na multiplicação dos pães, me chamam muita atenção. Porque Jesus chega para Filipe e diz assim, Filipe, essa multidão está faminta. Marcos vai dizer que foi Filipe que procurou Jesus e disse, olha, tem uma multidão faminta, e Jesus olha para Filipe e diz assim, dai-lhe vós de comer. Essa pergunta que Jesus faz para Filipe, verso 5, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Olhe para mim, deixa eu te ensinar algo, que Jesus ensina na multiplicação dos pães. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, dar pão para os famintos. Essa é nossa responsabilidade. E não só o pão físico, não só o alimento físico. Oramos aqui no domingo, no Ministério Bom Samaritano, desafiamos a igreja domingo à noite, a todo primeiro domingo do mês, quando você vier aqui no culto, você vai trazer uma cesta básica, 1 quilo de alimento, porque nós vamos montar várias cestas básicas e abençoar tantos irmãos que estão precisando. Eu vejo que na cultura brasileira, nós temos uma facilidade muito grande de ajudar. Quando você pede, olha, tem alguém precisando de algo, é fácil você mobilizar as pessoas. Realmente o nosso coração, ele é muito aberto para isso. Mas deixa eu dizer algo para você. Existe uma multidão lá fora que está faminta, não de pão, não de arroz e feijão, mas está faminta da palavra de Deus. E Jesus, olhando para Filipe, ele diz assim, você, Filipe, juntamente com os outros discípulos, vocês vão dar de comer a essa multidão. Eu e você precisamos pregar o Evangelho, meus irmãos. Nós precisamos testemunhar. Nós precisamos dar o pão vivo que desceu do céu. Quem é esse pão vivo que desceu do céu? Jesus. Essa não é a função só do pastor. Essa não é a função só do líder de célula. Essa não é a função só de alguém que estudou para isso. Não. Essa obrigação, ela pesa sobre mim e sobre você, de testemunhar do Evangelho que um dia nos alcançou. Pastor, mas eu não conheço muito para falar, meu irmão. A Bíblia diz que quando você abrir a boca, o Espírito Santo vai colocar nos seus lábios a palavra de Deus. E hoje eu vejo uma dificuldade tão grande das pessoas darem a essa multidão faminta desse Evangelho. Comece a fazer isso. Comece a fazer isso. Sabe como que eu aprendi na minha adolescência? Eu me lembro do meu líder, Claudinei, que ele ensinou a decorar alguns versículos. E eu lembro que na escola bíblica dominical ele dizia assim, Walter, decore os versículos, porque uma hora você vai ter oportunidade de falar de Jesus para alguém, e você, se você tiver o versículo decorado, vai ficar mais fácil você falar. Meu irmão, faça isso. Eu lembro que eu anotava versículo na minha mão,
colava no espelho, todo dia de manhã, antes de sair para o trabalho, ir para a escola, eu recitava, falava aquele versículo, pegava o ônibus e ia repetindo aquele versículo. Quantas pessoas eu tive a oportunidade de pregar, de entregar a palavra, de ministrar sobre a vida dela, porque eu decorei os textos bíblicos. Entenda que tem uma multidão morrendo, tem uma multidão indo para o inferno, esperando eu e você irmos até ela e falarmos do amor de Deus. Por isso essa pergunta de Jesus a Filipe, aqui a multidão está faminta, aonde nós vamos comprar pão para dar para elas? Aonde vamos arrumar comida para elas? Como vamos solucionar o problema dessas pessoas? Sabe como que nós solucionamos o problema dessa multidão que está lá fora? Apresentando para elas Jesus, o mesmo Jesus que foi apresentado a você. O mesmo Jesus que mudou a sua vida. Quantas pessoas durante essa semana passaram por você e por mim? Eu e você poderíamos ter parado, testemunhado, poderíamos até mesmo ter entregado um folheto, um livrinho do pastor Márcio, algo que com certeza, meus irmãos, seria muito útil para essa pessoa. Eu me lembro que na minha adolescência tinha um folheto, lembro que isso era muito comum há uns 20 anos atrás, evangelizar com folheto. Eu me lembro de um folheto que eu recebi, e esse folheto me chamou muita atenção, porque a capa dele era uma capa como que uma imagem mostrando algumas pessoas no inferno, e havia uma pergunta na capa desse folheto. Essa pergunta era o seguinte: você deseja deixar as pessoas irem para o inferno? E eu me lembro que essa pergunta me chamou a atenção. Você deseja deixar as pessoas irem para o inferno? E eu pensei que aquele folheto ia explicar como que eu e você poderíamos deixar as pessoas irem para o inferno. Mas quando você abria o folheto, não tinha nada escrito. Eu pensei assim, olha, deve ter sido um erro de impressão. Mas quando eu virei a capa, o final do folheto explicava, ele dizia assim: se você quer deixar as pessoas irem para o inferno, basta você não fazer nada. Basta você não fazer nada, que você vai estar permitindo que elas caminhem em direção à condenação eterna. Jesus entendia isso e Jesus estava ensinando os discípulos. É muito interessante. Por isso eu chamei a sua atenção, porque João diz assim: depois dessas coisas, os discípulos acabaram de voltar de um trabalho evangelístico, Jesus tinha enviado. Mateus diz que naquele envio, eles curaram enfermos, expulsaram demônio, eles tinham saído e ido para o monte para descansar, porque haviam trabalhado muito. Mas quando Jesus viu a multidão, Jesus entendeu que por mais que ele e os discípulos tivessem trabalhado muito, havia ainda uma grande multidão se perdendo. Eu me lembro de um jovem aqui na porta da igreja, eu acho que ele tinha uns 22 anos. Eu me lembro da fala dele, que ele falou assim: pastor, meu sonho é me aposentar. Eu falei assim: mas tão cedo, 22 anos, você já está pensando em aposentar? Você nem começou a trabalhar. Jesus, ele dizia assim: o meu pai trabalha até agora, e eu também. Não pense que talvez só porque eu e você estamos servindo em um ministério, tá bom. Não está bom. Tem uma multidão se perdendo. E enquanto essa multidão estiver se perdendo, eu e você precisamos alimentá-la. Precisamos apresentar Jesus para ela. Precisamos falar de Jesus para ela. Meus irmãos, nós não poderíamos descansar até a nossa família ser toda salva, até o nosso vizinho ser alcançado, até que todos à nossa volta ouçam o Evangelho, até que esse Evangelho seja pregado, meus irmãos, nos 4 cantos desse mundo. Há uma multidão faminta, e Jesus faz a mesma pergunta para mim e para você. Ele diz: o que vocês vão fazer? Aonde vocês vão comprar pão? Aonde vocês vão adquirir Bíblia para entregar na mão dessas pessoas? Amanhã nós vamos ter vidas transformadas aqui. Amanhã vai ser o dia todo. Amanhã a igreja vai abrir 7h30 da manhã e deve fechar às 10 da noite. E qual é o nosso desejo? É tentar alcançar pelo menos uma pessoa, porque se uma se converter, já vai haver festa nos céus.
E eu creio que amanhã vai ser um dia de muita festa nos céus, porque não vai ser apenas um que vai se prostrar aos pés do Senhor e reconhecê-lo como Salvador. Esse é o papel da igreja, esse é o meu papel, este é o seu papel. E Jesus, sabendo a resposta de Filipe, Filipe vai dizer, olha, se nós tivéssemos aqui muito dinheiro, nós não vamos poder comprar alimento. Mateus vai dizer que o local onde eles estavam era um local deserto. É um local deserto. Eles estavam no deserto. A multiplicação dos pães nos ensina muitas coisas. Deixa eu trazer algo mais prático ainda para a sua vida. Mateus vai nos dizer que o local onde eles estavam era um deserto. E Filipe vai dizer para Jesus, olha, se nós tivéssemos dinheiro aqui, dinheiro não seria solução, porque nós não teríamos onde comprar pães para toda essa multidão. Cuidado quando você estiver no deserto. Cuidado para você não confiar na força do seu braço, no recurso financeiro. Porque quando nós estamos no deserto, meus irmãos, nenhum recurso financeiro, nenhuma força do nosso braço pode nos tirar dali. O único que pode nos tirar daquela situação do deserto é o Senhor. Só Deus pode nos tirar. O que Jesus queria mostrar para os discípulos, que não era uma solução humanamente humana para tirá-los daquela situação, era somente Deus. Tem situações na minha vida e na sua vida que só Deus pode nos tirar. E é interessante que João diz que Simão Pedro vai chegar até Jesus e vai dizer assim, olha Jesus, tem um rapaz aqui. O fato de João usar esse termo rapaz, quer dizer que era alguém, um adolescente, acima dos seus 12 anos, senão usaria o termo criança. Um rapaz, um adolescente, talvez um jovem. E ele diz assim, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Deixa eu te chamar a atenção, porque nós estamos falando da multiplicação dos pães. Em todo lugar na Bíblia, quando a Bíblia fala de multiplicação, só aconteceu multiplicação porque houve uma entrega de alguém. Em todo lugar na Bíblia, quando trabalha a multiplicação, alguém entregou algo, alguém deixou algo para que houvesse multiplicação. Eu quero caminhar para o final, ministrando sobre a sua vida, sobre multiplicação, porque este é o 4º sinal de Jesus no Evangelho de João. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda, a primeira, não há multiplicação sem entrega. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? Não há multiplicação sem entrega. Você nunca pode pensar que você vai viver uma multiplicação em qualquer área da sua vida, sem primeiro haver uma entrega. Só há multiplicação quando há entrega. Lá em 2 Reis, vai nos falar da multiplicação dos pães. 20 pãezinhos que alimentou 100 homens. Nos fala de uma entrega. Quando olhamos para a vida de Elias, e ele chega diante daquela viúva, houve multiplicação na farinha, no azeite, mas por quê? Porque ela entregou o primeiro bolo, o único bolo, a única farinha, ela usou para abençoar o profeta. Então nós não podemos pensar em multiplicação se não tiver da nossa parte uma entrega. Um homem que viveu uma promessa de multiplicação foi Abraão. E quando Deus diz que vai multiplicar grandemente Abraão, é após uma entrega de Abraão. Primeiro conceito que eu preciso que você guarde no seu coração, e vá para casa com este conceito. Você nunca vai viver a multiplicação na sua vida, se você não tiver na sua vida uma vida de entrega. Se você não aprender a entregar primeiro, Deus não vai multiplicar o que está na sua mão. Se você segurar, você não vai viver multiplicação. Para ter multiplicação tem que ter entrega. E às vezes nós queremos tantas coisas de Deus, mas entregamos tão pouco. Deixa eu desafiar algo para você. Porque muitos estão dizendo assim, olha, nós estamos vivendo um tempo de crise no Brasil. Mas todo momento de crise na Bíblia, nós vamos encontrar pessoas que viveram grandes experiências com Deus. E toda grande experiência com Deus tem algo que está sendo entregado, tem algo que está sendo dado, tem algo que está sendo colocado no altar. Então guarde isso. Sem entrega,
não existe multiplicação. A entrega traz a multiplicação para a sua vida. Outro conceito. Quando Jesus, ele pega o pão, ele pega o peixe, a primeira coisa que ele faz é agradecer. O texto nos diz que ele ora, levanta o pão, levanta o peixe, e ele dá graças a Deus. Segundo conceito para você viver a multiplicação. O primeiro, só há multiplicação quando há entrega. O segundo, só há multiplicação na nossa vida quando nós temos gratidão no nosso coração. Se você não aprender a ser grato no pouco, Deus nunca vai multiplicar o pouco em muito. Se você não aprender a ser grato hoje, meus irmãos, talvez no pouco, como que você espera que Deus multiplique o pouco na sua mão? Então, se você quer viver a multiplicação, entenda, precisa haver entrega e precisa haver gratidão. Gratidão. Precisamos ter gratidão. Precisamos ter um coração grato. Precisamos andar nesse nível de gratidão. Eu gosto do salmo que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te. Não é agradar a Deus. Agrada-te é andar em gratidão. Quem tem essa gratidão no seu coração, quem é grato nas pequenas, nas grandes coisas, quem tem um coração grato, Deus não tem problema nenhum em multiplicar aquilo que o próprio Deus tem colocado na sua mão. Mas como que você quer viver multiplicação se você é uma pessoa ingrata? Se você não aprendeu a agradecer? Se você não aprendeu a dar graças a Deus pelo aquilo que Ele tem dado para você hoje? Ontem na célula, nós estávamos falando sobre inveja. Esse foi o estudo da célula lá em casa. Lá em casa nós estudamos sobre inveja ontem. E falávamos sobre isso. O perigo das redes sociais, de ficar vendo a vida do outro. E como que isso pode trazer no meu coração essa inveja. Como que isso pode trazer no meu coração uma ingratidão tão grande, porque eu fico olhando a vida do outro. Eu fico sempre olhando a grama do vizinho. Meu irmão, olhe para a sua vida. Seja grato com tudo que Deus tem colocado na sua mão. Se você aprender a ser grato, Deus não vai ter problema de trazer ainda mais sobre a sua vida. Mas se você não é grato hoje e está esperando ser grato ou se tornar grato, quando Deus multiplicar o recurso, deixa eu dizer para você, se você não for grato no pouco, Deus nunca vai trazer o muito sobre a sua vida. Primeiro princípio para a multiplicação. Só há multiplicação quando há entrega. Segundo, só há multiplicação quando há gratidão. Mateus e Marcos vai nos dizer, e Lucas também, que após Jesus dar graças e consagrar o pão e o peixe, ele partiu, ele colocou nas mãos dos discípulos. Então aqui está o terceiro princípio. Diga comigo, multiplicação é colocado nas mãos dos discípulos. Jesus só vai colocar multiplicação na mão de quem é discípulo. A pergunta é, você é um discípulo de Cristo? É simples definir se você é um discípulo de Cristo. Jesus diz assim, que o discípulo é aquele que ouve e pratica as suas palavras. Então entenda, o poder de multiplicação não estava na mão do povo, estava na mão dos discípulos. Jesus partiu, colocou na mão deles, e eles foram distribuindo para a multidão. A multiplicação acontecia na mão dos discípulos. Acontecia depois de Jesus consagrar o pão e colocar nas mãos dos discípulos. Se você é um discípulo de Cristo, deixa eu dizer algo para você, há uma unção de multiplicação sobre a sua mão. Se você for um discípulo, essa unção de multiplicação vai estar sobre a sua vida. Não é à toa que a Bíblia diz, aonde você colocar as suas mãos, vai ser o quê? Abençoado. Então, se você quer viver a multiplicação, se torne discípulo. Porque há uma diferença muito grande de seguidor e discípulo. O seguidor é um,
O discípulo é outro totalmente diferente. Isaías diz assim: Deus dá pão ao faminto e semente ao semeador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pensa comigo. Jesus e os discípulos, e Marcos nos diz, depois disso, depois de quê? De muito trabalho, eles vão para o monte, a multidão vai atrás deles. Filipe chega até Jesus e fala: olha, a multidão está faminta. Mas deixa eu te perguntar, será que os discípulos e Jesus também não estavam com fome? Porque Jesus e os discípulos não estavam comendo. Eles estavam ensinando, ministrando a multidão. Então eu acredito que, assim como a multidão, os discípulos também estavam famintos. Mas a cabeça do discípulo é diferente da multidão. A cabeça do semeador é diferente da cabeça daquele que é faminto. Deus dá pão ao faminto, mas dá semente ao semeador. O semeador, por mais que ele tenha fome, ele nunca vai comer a semente, porque ele sabe que a colheita dele depende da semente. Quem tem cabeça de discípulo, ele nunca está olhando a vida dele primeiro, ele está sempre olhando o outro. Ele está sempre usando essa unção de multiplicação para abençoar os outros primeiros. Agora o texto lá em Marcos e Mateus, Lucas e João também é muito claro, que depois deles distribuírem o pão para a multidão, sobraram quantos cestos? 12 cestos. E Jesus deu a ordem para os discípulos para recolher os 12 cestos. O texto não fala, mas com quem ficou os 12 cestos? Com quem? Com o rapaz, ou provavelmente com os discípulos. Eu acredito que aqueles 12 cestos estavam com o rapaz e com os discípulos. Sabe por quê? Porque quem, meus irmãos, semeia, vai colher. Os discípulos dividiram o pão para todo mundo. Marcos diz que eles comeram até se fartar. A multidão comeu até se fartar. Mas o texto não diz que nenhum deles levou pão para casa. Agora os discípulos, aquele jovem que doou os 5 pães e os 2 peixinhos, eu creio que ele e os discípulos comeram até se fartar, mas voltaram levando algo para casa. O quarto princípio para você viver a multiplicação. O texto lá em Marcos, Mateus, Lucas vai dizer que Jesus deu ordem para separar a multidão, que eles assentassem em grupos de 50 e grupos de 100. O que aconteceu ali antes da multiplicação? Organização. Você pode dizer isso comigo? Diga comigo, organização. Se você quer viver uma multiplicação na sua vida, você precisa ter a sua vida organizada. Eu não creio num Deus que traz multiplicação na vida de quem é ou tem uma vida desorganizada. Eu acredito que para você viver uma multiplicação, a sua vida precisa estar em ordem. Deus não traz multiplicação sem antes colocar ordem. Jesus orou, consagrou os pães, e Mateus e Marcos nos diz isso, que a ordem de Jesus foi: olha, antes de você distribuir o pão, o que vocês vão fazer? Separa grupos de 50 e grupos de 100. Então, antes da multiplicação vem organização. 2 Reis, capítulo 4, nos fala da multiplicação do azeite por Eliseu. Qual foi a ordem de Eliseu para aquela mulher? Você vai entrar dentro da sua casa e você vai pedir os vizinhos vasilhas vazias. Olha, interessante, Eliseu diz assim: primeiro você vai organizar um lugar aonde o azeite possa multiplicar. Vamos olhar para José, lá no Egito, quando ele teve aquele sonho, ele não, mas Faraó teve o sonho, 7 anos de fartura, 7 anos de uma completa miséria. Qual foi a ordem de José para Faraó? Faraó, se eu estivesse no seu lugar, eu construiria o quê? Celeiros. Porque você não pode viver uma multiplicação se você não organizar onde você vai guardar essa multiplicação. Eu disse aqui um tempo atrás, os discípulos viveram a multiplicação. A minha maior curiosidade nesse texto é, da onde surgiu os 12 cestos vazios?
Ninguém vai para o deserto carregando o cesto vazio. Só carrega quem espera algo de Deus. E deixa eu te perguntar, a sua vida está organizada? Tem espaço para mais de Deus na sua vida? Porque se não tem espaço, você não vive multiplicação. Então prepara a sua vida para a multiplicação, organiza a sua vida para Deus pegar você hoje e levar você para um nível ainda maior, acima do que você está vivendo hoje. Se você não organizar a sua vida, não tem multiplicação, meus irmãos. Quer viver multiplicação? Deixa Deus colocar a sua vida em ordem. Já ensinei, eu vou repetir, para mim o Evangelho é para isso. O Evangelho é para colocar a nossa vida em ordem. Os mandamentos do Senhor é para quê? Nós não vivemos uma religião, nós vivemos um relacionamento com o Senhor, que nos faz dia após dia sermos parecidos com Ele. Eu gosto quando Isaías, ele diz assim, alargue a sua tenda, alargue a sua tenda, aumente o espaço. Talvez você está querendo tanto mais de Deus na sua vida, a pergunta é, tem espaço aí para mais de Deus? Você tem que ter espaço. Então deixa Deus organizar a sua vida. Sabe o que eu tenho observado e visto a igreja hoje? A igreja tem uma dificuldade de praticar a palavra de Deus, meus irmãos. Quanto mais você demorar para obedecer o que está aqui, mais vai demorar para a sua vida estar em ordem. Quanto mais você demorar para obedecer os princípios da palavra, mais vai demorar para a sua vida ser colocada em ordem. Deixa Deus entrar nessa casa, deixa Deus entrar na sua vida, deixa Ele colocar em ordem, deixa Ele jogar para fora aquilo que precisa ser jogado, deixa Ele arrancar aquilo que precisa ser arrancado, mas deixa Ele plantar princípios novos, deixa Ele trabalhar no seu caráter, deixa Ele organizar a sua vida, para que Ele possa pegar você e trazer a multiplicação na sua vida. Quer viver, quer chegar no casamento abençoado, então deixa Ele colocar suas emoções em ordem, deixa Ele colocar sua vida profissional em ordem, deixa Ele colocar suas finanças em ordem, porque quando houver ordem na sua vida, vai haver multiplicação de Deus. Quarto princípio, precisa haver organização. O quinto e último princípio, a ordem de Jesus foi muito clara. Ele disse assim, vocês vão distribuir o pão para todos, mas vocês não vão deixar sobrar nada. Olhe para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês acreditam que o nosso Deus é um Deus que se agrada com desperdício? Essa semana, eu não me lembro o que a Eliane fez de comida. Eu sei que ela fez uma verdura... E estava no prato do Samuel falou assim, olha, eu não gosto disso, vou jogar no lixo. E logo eu e Eliane falamos assim, mas como assim? Você vai jogar no lixo? E nós começamos a tentar ensinar para ele, falamos, tem tanta gente que não tem o que comer. Você vai jogar no lixo porque você está dizendo que não gosta dessa comida? Eu não creio que eu e você vamos viver uma multiplicação se nós não formos bons administradores. Eu não creio num Deus que se agrada no desperdício. Eu não creio num Deus que vai multiplicar os recursos, vai multiplicar na sua vida algo para você deixar isso se perder. Por isso que eu disse, eu acho que são princípios. Sabe quando que nós somos preparados para a multiplicação? Quando nós nos tornarmos bons mordomos de Cristo aqui na terra. Eu quero num domingo desses ensinar sobre mordomia, porque o princípio aqui é muito claro, Jesus orou, multiplicou os pães, essa unção de multiplicação estava na vida dos discípulos. Sabe como que eu imagino? Eu imagino que à medida que eles iam ali, tirando o pão do cesto e entregando, eles tiravam a mão e iam esvaziando o cesto, quando eles entregavam para alguém, eles olhavam para o cesto de novo, o cesto já estava cheio novamente. Deixa eu te ensinar algo. E tomara que você guarde no seu coração o que eu vou te ensinar agora. Deus só vai multiplicar os recursos na sua vida quando você entender que toda multiplicação de Deus para a sua vida não é só para você, é para você abençoar outros.
Se você não tiver um coração abençoador, meus irmãos, eu não creio que você vai viver uma multiplicação. Não creio. Creio que tudo que Deus coloca na nossa vida, nós temos o direito, diante de Deus, de desfrutar de tudo que Ele colocou na nossa vida. Mas eu não creio que quando Deus me abençoa, é só para mim. Quando Deus me abençoa, é para que outras pessoas sejam abençoadas a partir de mim. A Bíblia diz assim, olha, você não vai precisar pegar emprestado. Mas o texto da Bíblia diz assim, se alguém te pedir emprestado, que você possa o quê? Dar para ele, abençoá-lo. Então eu creio que quando Deus traz a multiplicação na nossa vida, não é para os recursos financeiros ficar só para nós. É para abençoarmos quem está à nossa volta. Se você não tiver esse coração generoso, generosidade, meus irmãos, isso é um princípio bíblico para prosperar. Ser generoso. Talvez você está vendo um vizinho seu passando uma dificuldade. Você tem condição de tirar um recurso, ir lá, comprar uma cesta básica, uma caixa de leite, faça isso. Porque a multiplicação que Deus trouxer sobre a sua vida, não é para ficar só para você, mas é para você abençoar outros também. E quando Deus multiplicar na sua vida, não é para você desperdiçar. Eu vejo muita gente tendo uma visão errada de prosperidade. Ah, Deus me prosperou, tenho 4 carros na garagem. Para quê? Sabe para que Deus te prospera? Para você ser um canal de bênção na vida de outros, para você ser um canal de bênção na casa dele, para você ser um canal de bênção na sua vida, na vida dos seus filhos. É para isso que Deus te prospera. Não é para você ficar acumulando dinheiro lá no banco. Eu estava saindo de casa agora e estava vendo ali na Globo News, ali na Turquia, um golpe de Estado que está tendo, os militares tentando tomar o poder. E estava mostrando a multidão que ia na rua, a multidão correndo nos bancos para tentar sacar o dinheiro, porque eles não sabem se amanhã eles vão conseguir sacar o dinheiro. O que adianta Deus multiplicar, trazer essa unção sobre a minha vida, para mim ficar guardando no banco, quando eu posso ser um canal de bênção na vida de outros? Eu me lembro quando eu tinha um posto de gasolina, antes de vir para o ministério, tinha um rapaz que abastecia lá conosco. Pensa num moço simples, ele era simples. Só para você ter uma ideia, ele abastecia as carretas dele lá. Ele pagava, toda semana ele pagava lá. De abastecimento das carretas dele por semana, ele abastecia entre 80 e 90 mil reais. Por semana, ele. Por semana. Era um moço assim, com muito dinheiro. Eu lembro que quando a coisa apertava, eu ligava para ele e falava assim, fulano, estou precisando de 50 mil. Ele falava assim, daqui 5 minutos eu transfiro para você. Tinha muito dinheiro. Mas eu sempre lembrava dele. Sabe como é que ele chegava lá no posto? Ele chegava no Fusquinha. Isso não é problema. Você olhava para ele, é uma pessoa simples, e eu até admirava isso. Mas um dia eu fui na casa dele. Um dia eu fui na casa dele, e eu lembro que eu levei uma comida, foi um frango que a minha mãe tinha feito, falou assim, leva para ele. Eu fui levar, e cheguei na casa dele, e falei assim, olha, passei aqui para deixar um frango, a minha mãe fez para você, um frango caipira. Aí a esposa dele falou assim, acredite se você quiser, a esposa dele disse assim, olha, que bom, tem uma semana que a gente não come carne. Eu falei, mas eu fiquei pensando, como assim? Isso mexeu comigo, uma semana depois ela estava lá, eu fui até ela, falei, mas aquela fala sua mexeu comigo. Ele falou assim, ô Walter, meu marido, você sabe, ele tem muito dinheiro, mas ele tem medo de gastar dinheiro para comprar uma carne para dentro de casa. Eu falei, onde está o dinheiro? Ele falou, está tudo no banco. Adianta? Adianta ter recurso? Se amanhã, como a Bíblia diz, louco, amanhã pedirei a sua alma, vai ficar para quem? Deus quer multiplicar tudo o que Ele coloca na sua mão. Eu creio nisso. Eu creio que quando eu e você seguimos esses princípios, o que Deus colocar na nossa mão, Deus quer multiplicar. Mas nós temos aprendido. Só há multiplicação quando há entrega.
Diga isso comigo, só há multiplicação quando há entrega. Sabe por que nós precisamos sempre estar entregando algo? Porque isso vai regulando o nosso coração. Quando você está segurando demais, avalia seu coração, talvez você esteja se perdendo. Quando chega no momento do dízimo, você está segurando o dízimo, é porque o seu coração já está se perdendo. Quando se fala de oferta, de uma necessidade, e você não tem coragem de entregar, avalia seu coração. Sabe por quê que esse princípio bíblico, toda reunião, nós consagramos dízimo e oferta, e eu sempre tenho falado com os pastores aqui, toda reunião nossa, consagra o dízimo e oferta, porque é uma oportunidade de você avaliar como está o seu coração. Porque se você está segurando, meu irmão, e se não está entregando, ou se está doendo demais a entrega, se você está chorando demais na hora de entregar, a alegria já não está no seu coração, tome cuidado, talvez você esteja se perdendo. Só há multiplicação quando há entrega, só há multiplicação quando há gratidão. Se você não é grato com o que você tem hoje, Deus pode multiplicar isso 100 vezes mais, e você vai continuar ingrato da mesma forma. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Este é o 6º sinal de Jesus aqui no Evangelho de João. Este é o 6º sinal, a multiplicação dos pães. Eu creio que Deus é poderoso para multiplicar tudo aquilo que Ele tem colocado na nossa mão. E eu tenho orado para que essa igreja seja uma igreja que seja uma boa mordoma do Senhor. Uma igreja que saiba administrar, um povo que saiba administrar o que Deus tem colocado na sua mão. Quando falamos de administração, olha aqui para mim. Administração a gente aprende. A gente aprende. Um dos devocionais, se eu não me engano de ontem, eu falei que uma das formas de você descobrir o propósito de Deus é aprendendo com cristãos mais experientes. Se você não é um bom administrador, procure aprender. A igreja tem cursos para isso. Estude. Sabe por quê? Porque Deus não quer multiplicar o recurso na sua mão para você deixar ele se perder. O que Deus te dá é para você ser um bom mordomo. Administre bem o que Deus coloca na sua mão. Administre bem. E entenda, tudo que Deus te dá é direito seu, usufruir do que Deus te dá. Mas Ele nunca dá só para você. O que Ele te dá é para você abençoar outros, é para você abençoar a casa dEle, é para você também ser abençoado. Eu quero orar pela sua vida. Sabe, para que sobre a sua vida tenha essa unção de multiplicação. Mas a multiplicação não vem para a multidão. A multiplicação vem na vida dos discípulos. Discípulos, dos semeadores. E eu quero orar para que em nome de Jesus, nessa 4ª semana aqui no Culto Fé, nesse 4º sinal de Jesus, você vai para casa aprendendo esse princípio, mas você vai para casa também debaixo dessa unção. Ore para isso. Ore, meu irmão. Não é pecado, ore para Deus multiplicar o que Ele está colocando na sua mão. Ore para Deus te dar essa condição, ore para Deus te dar essa unção. Deus, me ajude a multiplicar 7 vezes, 30, 60, 100 vezes mais. Se o seu coração foi encontrado, esse coração que entrega, que é grato, se tudo que Deus colocar na sua mão, entenda isso, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus está de olho em você. E às vezes Deus coloca um recurso na sua mão para testar o seu coração. E quando Ele vê que esse recurso não toma, não seduz o seu coração, Ele não tem problema de trazer sobre a sua vida ainda mais. Ainda mais. Essa semana um pastor veio aqui. Ele estava aqui conosco. E ele viu a igreja assim bonita, ele viu o forro. Aí eu encontrei com ele lá na Lagoinha. Ele falou assim, olha, eu fiquei tanto tempo com você, eu não aprendi. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo para conseguir reformar a igreja igual você conseguiu? Ele falou, não estou conseguindo fazer lá. Eu disse para ele, você já aprendeu essa forma, esse segredo lá atrás. Aí eu lembrei ele, eu falei assim, lembra do primeiro congresso de jovem que nós fizemos, quando estávamos lá no Vista Alegre? Ele falou assim, eu lembro. Eu falei assim, você lembra como nós tínhamos para pagar
aquele recurso? Ele falou assim, eu lembro. Eu lembro que você trabalhava, eu lembro que você tirou o seu salário todo do mês para bancar os recursos daquele culto de jovens. E eu disse para ele, esse é o segredo. Eu falei, faz o mesmo hoje. Tira tudo. Semeia lá. E você vai ver Deus multiplicando os recursos na igreja, e principalmente na sua vida. E eu me lembro da fala dele, essa semana. Ele disse assim, mas se eu der tudo, não vai sobrar nada para mim. Eu disse para ele, você não entendeu. Tudo que é seu, não é seu. Tudo que está na sua mão pertence ao Senhor. Eu disse, Deus nunca vai trazer uma multiplicação na sua vida se você não tem coragem de entregar. Não tem coragem de entregar. Eu disse para ele, olha, Deus nunca vai deixar que as ovelhas façam algo que você não está fazendo como pastor. Não adianta você subir no altar e pregar para o povo entregar, se você não tem coragem de entregar primeiro. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu quero orar pela sua vida. Eu creio nesse Deus que multiplica. Eu creio nesse Deus que multiplica sobre a minha vida, sobre a sua vida. Esse Deus que traz uma multiplicação tão grande. Deixa eu te contar um outro testemunho. Estava conversando com ele, aí chegou um outro pastor. E é tão interessante. Eu estava ministrando em Justinópolis, num congresso de homens. Eu contei aqui para vocês, domingo, foi um momento que eu estava ministrando sobre transformar reconhecimento em honra. Eu chamei os pastores na frente, no final do culto, e falei para a igreja, olha, você vai trazer uma oferta e abençoar esse pastor. E tinha vários pastores ali. Eu contei para vocês, falei domingo, que um dos pastores pegou tudo que recebeu e me entregou, falou, pastor, eu quero te honrar. E eu fui, entreguei para o Samuel, honrei o Samuel. Esse pastor, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho falado com a minha esposa que eu não vou cansar de te abençoar. E ele é uma pessoa que sempre me abençoa, irmão. Às vezes eu estou lá na igreja, ele chega, coloca a mão no meu bolso, deixa 200, 500 reais, ele sempre abençoa com algo. E ele sempre tem feito isso, eu nunca entendi por quê. Aí ele falou assim, olha, sempre você me pergunta por que sempre eu te abençoo. Ele disse assim, sabe aquele dia, naquele congresso? Eu falei, sei. Ele falou assim, aquele dia eu fui para aquele congresso só com a gasolina de ida. Ele falou assim, minha luz estava atrasada, minha água estava atrasada, não tinha o que comer em casa. E Deus te usou para trazer o recurso. Ele falou, aquele dia, eu voltei para casa, eu paguei a luz, paguei a água, fiz a compra e rodei o mês todo com combustível e ainda sobrou dinheiro. Aí ele falou assim, olha, Deus me abençoou por causa da sua vida. Eu falei com a minha esposa, enquanto eu estiver próximo desse pastor, sempre que eu tiver algo, eu vou semear na vida dele. E às vezes a multiplicação vem assim. Você é um instrumento de Deus hoje, essa pessoa amanhã te abençoa. Hoje você socorre alguém porque Deus multiplicou o recurso, amanhã esse que você socorreu, Deus vai usá-lo para abençoar a sua vida. Eu creio, meus irmãos, nessa unção, eu creio que Deus faz isso. Eu quero orar pela sua vida, feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa quarta semana, onde estamos aprendendo sobre os 7 sinais de Jesus no Evangelho de João. Hoje aprendemos sobre a multiplicação. Esse quarto sinal, o sinal da multiplicação. Quando Jesus multiplicou, ó Deus, o pão e o peixe, alimentou uma multidão de 5.000 homens, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Pai, nós queremos, ó Deus, ter este coração, um coração como a daquele, ó Deus, rapaz que entregou os 5 pães e os 2 peixes. Eu oro por essa igreja, para que essa igreja tenha esse coração, um coração sempre disposto a entregar, um coração sempre disposto a dar, um coração sempre disposto a semear. Eu oro para que o nosso coração seja como o coração daquele rapaz. Ó Pai, que o nosso coração seja assim semelhante ao de Jesus. Sempre, Deus, aprendendo a dar graças, sempre aprendendo a agradecer, sempre olhando para o Senhor e reconhecendo, ó Deus, que toda unção, tudo que temos de bom, desce do Pai das luzes, como diz Tiago, desce do Senhor. Pai, que haja gratidão no coração desta igreja, que essa igreja seja uma igreja grata, que saiba agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, sejamos discípulos do Senhor,
que possamos não só comer do pão, mas sermos um instrumento, ó Deus, para que essa multiplicação aconteça. Que sejamos discípulos, ó Deus, para viver o sobrenatural do Senhor, não apenas, ó Deus, ser alimentado, mas ser um instrumento para alimentar outras pessoas. Eu oro, ó Deus, para que a nossa vida seja organizada a partir do Teu Evangelho. Ó Deus, eu creio nesse Evangelho que é poder de Deus para a salvação, para organizar as nossas vidas. Pai, que sejamos sim, ó Deus, tenhamos uma vida organizada, que sejamos, ó Deus, assim, com o coração totalmente aberto, para, ó Deus, termos a nossa vida organizada. Pai, aquilo que está fora de ordem, aquilo que está desorganizado, que o Senhor traga ordem na nossa vida, para que a multiplicação possa acontecer. Pai, eu oro na autoridade do nome de Jesus, para que, ó Deus, a partir dessa organização, possamos ter, ó Deus, o princípio da mordomia, que toda a multiplicação do Senhor na nossa vida, não seja só para nós, não seja para ser guardado, não seja para ser escondido, mas que a Tua multiplicação seja um canal do Senhor na vida de tantos que estão à nossa volta. Dai-nos um coração, ó Deus, disposto, dai-nos um coração liberal, um coração disposto a abençoar, que não sejamos, ó Deus, como aquelas sanguessugas ali do livro de Provérbios, que vamos à Tua presença só para pedir, para dizer, nos dá, mas que o nosso coração seja esse coração disposto a abençoar aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, abençoar a Tua casa, abençoar a igreja que congregamos, abençoar a nossa casa, os nossos parentes, abençoar, ó Deus, os necessitados, que o nosso coração seja esse coração tomado de uma liberalidade tão grande, que nós não venhamos, ó Deus, reter, que nós não venhamos, ó Deus, guardar, que nós não venhamos esconder, mas que haja em nosso coração essa liberalidade para abençoar, porque eu creio que quando nós damos, nós recebemos ainda mais. Quando nós semeamos na vida de alguém com generosidade, nós, ó Deus, recebemos uma multiplicação ainda maior na nossa vida. Senhor, que nós não venhamos segurar nada, mas que haja na nossa vida essa graça, para, ó Deus, liberar sobre a vida de outros aquilo que o Senhor tem trago na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que haja liberalidade sobre o povo dessa igreja, que haja liberalidade sobre cada ovelha de Lagoinha Estoril, sobre cada discípulo, que haja liberalidade, mas que não haja de maneira nenhuma, ó Deus, em nome de Jesus, nenhum sentimento para reter aquilo que nós devemos liberar, mas que haja fé para liberar, na certeza que quando nós semeamos, quando nós damos, o Senhor, ó Deus, aumenta, o Senhor multiplica, o Senhor abençoa, o Senhor faz com que a semente frutifique a 100 por 1, que seja assim na nossa vida. Eu oro, ó Deus, para que não haja nenhum necessitado no nosso meio, que não haja necessidade alguma nessa igreja. Ó Deus, que no nome de Jesus, que o povo, ó Deus, que se reúne aqui, ele viva, ele caminhe debaixo dessa unção, a unção de multiplicação. Pai, eu ministro isso, eu ministro essa unção, eu ministro essa realidade sobre a vida da Tua igreja, que aqui nessa sexta-feira veio à Tua casa, que haja multiplicação nos recursos financeiros, multiplicação, ó Deus, nos dons, nos talentos, em tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que essa unção de multiplicação alcance todas as áreas da nossa vida, que possamos viver debaixo dessa multiplicação, e todos ao olharem para nós, possam reconhecer que a boa mão do Senhor está sobre nós. Pai, vai haver essa multiplicação, ó Deus, vai haver, ó Deus, esse saciamento, nós estaremos satisfeitos, mas além de estarmos satisfeitos, ainda vai sobrar para abençoar tantos outros, que o Senhor vai trazer para este lugar, no nome precioso de Jesus, amém e amém. Você pode colocar uma de suas mãos ao seu coração, e diga comigo assim: Senhor Deus, eu creio na unção de multiplicação, assim como o Senhor disse para Abraão, que por causa da aliança que ele tinha com o Senhor o multiplicaria grandemente. Eu declaro que eu tenho, por meio de Jesus Cristo, uma aliança com o Senhor, e eu também creio que essa unção
de multiplicação repousa sobre a minha vida, porque eu tenho uma aliança contigo. A partir de Jesus Cristo, eu sou aliançado com o Senhor. E se eu tenho uma aliança, assim como Abraão, essa unção de multiplicação, põe a mão sobre a sua cabeça e diga: essa unção de multiplicação está sobre a minha vida, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Pegue esses princípios, aplica ele na sua vida, para você viver essa realidade de multiplicação. Levante uma de suas mãos aos céus, que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, que a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, hoje e sempre. Deus te abençoe, vá em paz, no nome de Jesus.